né? Que realmente... Oxe, a pomba subindo aqui, velho. Fala, galerinha. Boa tarde. Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Hoje, no ambiente arborizado, tá? No ambiente aqui, ó, lindo. Hoje vamos falar sobre realmente sentir o externo, né? A gente ter esse contato com a natureza e com a vida fora da nossa cabeça. O que aconteceu hoje, tá? Pra gente poder contextualizar. Eu tava andando na rua e aí eu tava pensando em várias coisas que eu tinha que fazer no meu dia, né? E nisso eu comecei a escutar alguns passarinhos cantando. Eu falei, gente, fazia tempo que eu não escutava, né? E aí eu comecei a pensar, né? Caramba, parecia que não tinha mais pássaros cantando, sabe? No mundo. Eu não consegui lembrar da última vez que eu escutei um pássaro cantando. E dessa vez eu escutei e comecei a sentir outras coisas, né? Consegui sentir o vento no meu rosto, o sol realmente na minha pele, tendo esse contato na minha pele. E eu comecei a perceber sobre o externo mesmo. Eu estava vivenciando muito o depois, aquilo que eu tinha que fazer, me planejando num outro local, num outro espaço, né, num outro período de tempo, e esquecendo o que eu estava vivenciando naquela hora, né, que eu estava andando, que eu estava aproveitando o clima, não estava chovendo, estava sol, estava gostoso, eu estava escutando os pássaros. Comecei a pensar, cara, como o nosso presente ele é recheado de informações e que a gente deixa passar por sempre estar correndo com alguma coisa, né? A gente sempre está correndo para pegar um ônibus, para pegar um metrô, um trem, enfim. E assim, é algo sobre a gente voltar e refletir sobre a gente se resgatar, né? A gente pensar no presente uma forma de se resgatar daquilo que a gente está preso, né? Numa ideia que a gente está preso lá no futuro ou de algo que a gente projeta. Porque assim, muitas vezes a gente projeta coisas e se prende a essas projeções e faz com que a gente esqueça do real intuito do nosso presente, a real essência, o real propósito do que a gente está fazendo. Então vamos usar como exemplo um casamento. Eu planejo casar com uma pessoa. Só que nisso, cara, eu tô pensando no futuro. E eu fico tão cego nessa necessidade do futuro, de eu atender isso, de casar com essa pessoa, que eu acabo esquecendo do que eu tô passando agora, dessa realidade que eu tô vivenciando agora. E eu acabo ficando preso a essa ideia, por conta daquilo que eu acabei me prendendo lá no futuro, sabe? Então essa situação começou a passar pela minha cabeça em diversos outros pontos, né? Sobre como a gente esquece o hoje por conta dessa correria doida, sabe? Um hábito que eu tenho pego pra mim ali é sobre pegar um momento do meu dia, né? Nem que seja a hora que eu vou pro ponto de ônibus e sem fone, sabe? Só andando sem fone. E pensando no agora, no que eu tô sentindo agora. Ah, eu tô sentindo o vento, tô sentindo o sol, tô escutando isso, tô ouvindo aquilo, sabe? Aproveitando aquele momento, né? Algo que assim eu tinha perdido muito com essas questões de ficar correndo sempre. Você acaba perdendo aquele olhar, eu gosto de chamar apelido carinhoso assim, né? De olhar artístico, sabe? De você olhar as coisas com carinho e pensar sobre como elas são, como que qual que é a essência, o sentimento daquilo, sabe? Por mais que seja um objeto inanimado, enfim, é muito sobre qual que é a beleza daquilo, né? Você vê beleza nas pequenas coisas, nas coisas que realmente estão no nosso ao redor, né? Mas que a gente não presta atenção por conta de estar sempre focando em alguma coisa a mais, né? A mesma coisa quando você sempre pensa em um outro espaço, um outro local. Ah, quando eu chegar em tal lugar eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você esquece daquele momento que você está passando. Às vezes você está junto com uma pessoa bacana, né? Você está indo com uma pessoa bacana para um determinado lugar, só que você não consegue vivenciar aquele momento por estar com a cabeça lá em outro, né? Você está com a cabeça em outro momento. Então você está sentindo aquele momento antes que ele aconteça. Então são dois gastos. Você não aproveita o momento presente e você se desgasta com o momento futuro, né? Você sofre, você tem uma felicitação ali baseado em algo que não aconteceu, que é a sua pura imaginação. E cara, a imaginação é algo um pouco difícil de confiar, né? Porque assim, é como se fosse um planejamento. Você faz um planejamento de algo, que algo aconteça, mas qual que é a garantia que aquilo vai acontecer 100%, né? E aí com isso vem a frustração, entender, sabe? Começa a pensar, nossa,
aquilo não era para mim, né? Mas será que não era para você? Ou você estava colocando expectativa demais? Né? Às vezes é algo totalmente diferente, mas que às vezes a gente tem que deixar o presente falar para que o futuro possa fazer o seu papel. Né? É muito sobre como se fosse uma hierarquia. A gente tem que respeitar a função do presente para que o futuro consiga executar bem o papel dele. Então, se a gente não aproveita o agora, o hoje, a sensação do hoje, no amanhã talvez vai estar totalmente diferente do que a gente planejava, né? Então, se eu sei que um planejamento desse tipo de situação, a chance de dar certo é 99,99999 que não, para que eu vou ficar me gastando planejando isso? Sabe? Aí entra nisso que eu falei agora. Você se desgasta duas vezes. Você perde todo aquele momento, toda aquela, sabe, aquela sensação, aquele momento que você está com pessoas importantes, né? Aquele tempo de qualidade com pessoas que valem a pena, ou até mesmo o tempo de qualidade consigo mesmo, né? Porque você dar valor ao presente faz com que você se resgate, né? Você saia do seu eu do futuro e você volte para si e pense: cara, será que o que eu estou fazendo condiz com o que eu realmente gosto, do que eu realmente quero, do que realmente eu sou, né? Por mais que seja uma pergunta assim que você pode olhar e falar assim: cara, eu não sei responder isso, porque nem eu sei responder isso. Não que eu seja uma entidade cósmica, mas eu digo no sentido de que não é uma pergunta necessariamente para ter uma resposta exata, mas é algo para realmente indagar o seu pensamento, se fazer refletir sobre, sabe? Se fazer presente com a situação do momento, sobre quem você é. Porque uma das coisas que você não se arrepende é sobre o conhecimento, né? O conhecimento ele é ilimitado, o conhecimento ele não te abandona. Até parece meio tosco falar isso, mas o conhecimento ele permanece ali, né? E assim, o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, ele faz mudanças tremendas, né? Então assim, antes de eu pensar, né, em gastar meu tempo com sofrer do futuro, sofrer por coisas que aconteceram no passado, será que não vale a pena eu utilizar esse tempo para me conhecer? Saber quem realmente eu sou, quem realmente é o Jorge, o que o Jorge realmente quer, para que eu possa aproveitar o meu presente, né? O futuro é o meu presente. Então eu tenho que aproveitar o agora para que eu possa aproveitar o amanhã no amanhã, o depois de amanhã no depois de amanhã, né? Eu aproveitar cada dia realmente de uma vez. Eu acho que é mais isso, né, que eu queria compartilhar com vocês. Porque por mais que possa parecer uma situação um pouco besta, né, assim, caramba, você não estava escutando o pássaro cantar, mas realmente essas situações que podem parecer meio bestas, né, elas fazem com que a gente possa pensar no que realmente a gente está fazendo hoje, né, a gente possa dar aquele reset, sabe, no automático, possa parar um pouco do piloto automático e voltar a mudar a marcha, sabe, a gente tem esse poder, a gente não precisa seguir exatamente porque aquilo já está, né, sendo feito há anos, a gente pode mudar. E é isso que a natureza, o universo permite com que a gente faça. Pode parecer papo meio de doido, mas levem pro coração. Pessoal, valeu, até a próxima, beijo nas crianças.